Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de vitimização. Bom, pessoal, antes de eu começar esse vídeo, quero deixar bem claro aqui que eu não estou me referindo, ok, à vitimização, ou seja, pessoas que foram vítimas de situações muito traumáticas e situações pesadas. Quero me referir aqui nesse vídeo referente a pessoas que sempre se fazem de vítimas em todas as situações da vida. Eu não estou aqui para julgar se uma situação é muito traumática ou não, porque eu acho que isso é muito relativo, mas há muitas pessoas que sempre estão se colocando nesse lugar de vítima. Então eu quero falar um pouco sobre por que isso acontece, o que acontece um pouco no cérebro dessa pessoa e não sei nem se dizer se são soluções, né? Porque eu vou dizer o que isso pode causar e também algumas formas de lidar com isso, certo? Não vou falar curar, não vamos falar em tratamento, porque é uma forma de lidar com esse tipo de que acaba virando um traço de personalidade, que é a vitimização. E eu falo isso porque eu já fiz muito, certo? Eu já fui muito uma pessoa de me colocar nesse lugar de vítima e não tô nem dizendo que a situação em si não era grave, não é essa questão aqui. Certo? Então eu queria deixar isso um pouquinho claro logo no começo do vídeo, porque é óbvio que existem pessoas que passam por situações muito sérias e pessoas que sofrem muito, e eu não estou me referindo a esse tipo de vitimização, ok? Então vamos começar. O que acontece, né? O que é aquela pessoa que se coloca nesse lugar de vítima o tempo inteiro? Então, geralmente, essa pessoa passou, sim, por um trauma, por uma situação difícil, por uma rejeição. Vamos falar em rejeição, seja num relacionamento, seja no trabalho, seja, enfim, no dia a dia, né? Às vezes, sei lá, você sai na rua e aí você fala oi pro porteiro, o cara não olha na tua cara. Ou você vai num lugar, a pessoa é grossa com você, você não entende. E aí, existem pessoas que têm a tendência sempre de se colocar nesse lugar de vítima, né? Eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma vítima desse governo, e não estou aqui falando que o governo é bom, pelo amor de Deus, mas assim, eu estou dizendo assim que a pessoa, ela sempre utiliza o outro como culpado. E o que isso gera? O que isso pode gerar? Certo? Pessoas que fazem muito isso, sendo elas vítimas reais ou não, acabam trazendo para si uma série de problemas. Por quê? Primeiro que isso pode levar a pessoa a um transtorno muito sério, como por exemplo depressão ou algum transtorno de ansiedade, porque naquele momento em que você olha e fala, putz, nossa, ninguém gosta de mim, ou eu sou uma pessoa muito ruim, porque ninguém me aceita num trabalho, então eu sou muito ruim, e sempre se coloca nesse lugar. Isso pode trazer transtornos muito sérios na vida dessa pessoa. Então eu não tô aqui também pra falar, a pessoa, ela tem que fazer algo na vida dela. Não é isso, ok? O que eu tô querendo dizer é que essas pessoas, quando elas se colocam nesse lugar de vítima sempre, o tempo inteiro, isso pode trazer transtornos muito sérios. E aí a gente entra no ponto de pessoas que sofreram realmente com a vida e com situações traumáticas, muito traumáticas, porque essa pessoa, ela acaba desenvolvendo um traço de personalidade muito similar com pessoas que sofreram traumas muito sérios. E quem sou eu também para julgar o que é um trauma sério? Por exemplo, às vezes uma criança tá, sei lá, desenhando numa parede, o pai dela vem e faz uma repressão. Pô, não desenha aí! Para mim isso pode não parecer nada, mas para aquela criança isso afeta de uma forma, assim, gigantesca. Ela nunca consegue ter criatividade na vida. Então assim, eu não estou aqui também para julgar que situação é realmente traumática, que situação não é. Mas o que eu estou querendo dizer é que pessoas que se colocam nesse lugar de vítima
sempre, em todas as situações, elas acabam desenvolvendo um traço de personalidade muito similar a pessoas que sofreram traumas e que foram realmente vítimas de abusos e, enfim, uma série de outras situações. Então, essa pessoa também, ela desenvolve um senso de moral em que o mundo é um grande inimigo. Todo mundo é um inimigo e eu sou a coitada ou coitado. E então, assim, e além disso, são pessoas que não... É bizarro falar isso, mas são pessoas que não têm muita empatia, porque elas não conseguem olhar para o outro como vítima, como não conseguem se colocar na situação do outro, mas estão sempre se colocando naquele lugar. E isso tem vários fatores que influenciam, e um deles, e isso é algo que a gente deveria realmente pensar e avaliar, é a sociedade. Porque a sociedade estimula a vitimização. Você pode ver em qualquer programa de TV, a gente vê em jornal, em vários programas de TV em que aquela pessoa que sofreu muito, e aí coloca lá foto da família da pessoa, a mãe falando, a avó falando, não sei o quê. E como eu disse aqui, eu não estou aqui julgando a situação daquela pessoa em si, eu estou dizendo assim, como a cultura influencia no sentido de, se você for vítima, você é legal. Se você não é vítima, você é ruim. É nesse sentido. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa que se coloca sempre nesse lugar de vítima, além disso, isso acaba se transformando num traço de personalidade dela, ela acaba entrando num triângulo não sei, um triângulo vicioso, sei lá, porque é círculo vicioso, né? Mas em que você tem a sociedade, né? Você tem você que é a vítima, o mundo inteiro que é contra você, certo? E isso acaba impedindo a pessoa de fazer e realizar qualquer coisa, né, na vida. Então, muitas vezes isso pode atrapalhar desde coisas mínimas do tipo a pessoa não conseguir pedir um aumento de salário a coisas muito sérias, né? E como eu disse anteriormente, isso pode desenvolver transtornos. E isso é ruim não somente para a pessoa, mas para aqueles que estão ao seu redor, né? Porque acaba gerando ali uma situação muito complexa, certo? Em que quem está perto às vezes não pode falar alguma coisa, ou a pessoa que está próxima acaba tendo que realizar um trabalho maior, porque aquela pessoa ali não se coloca naquele lugar, e isso acaba sendo como eu não quero falar desculpa, porque eu acho que eu vou estar talvez fazendo uma crítica, mas não é isso que eu tô querendo dizer, mas a pessoa acaba transformando a vitimização dela numa zona de conforto, em que ela acaba não realizando nada. Porque, sei lá, o meu patrão falou isso pra mim, porque aquela pessoa ali foi grossa, ou porque não sei o quê. Então, assim, isso acaba se transformando numa zona de conforto para ela procrastinar mesmo e não conseguir realizar nenhum sonho, nem realizar nenhuma vontade. Então, isso é uma situação que pode ser muito grave para a pessoa e para todo mundo que está ao redor dela. E isso é uma coisa séria, gente, porque acontece muito. E eu falo isso porque eu já fiz isso muito. E às vezes eu faço isso. Não estou livre disso, não. Não é porque eu estudo cérebro que eu estou livre de qualquer coisa. Justamente eu estudo o cérebro para tentar entender um pouco melhor do que acontece, né? Por que eu faço o que eu faço e por que os outros fazem o que eles fazem. Então, eu não posso dizer que eu posso falar com propriedade, mas eu entendo um pouco porque eu já fiz muito isso, certo? E eu acabei, eu tenho um transtorno de depressão eu não vou dizer que é por causa da vitimização, mas porque aconteceram coisas ruins comigo e eu me coloquei nesse lugar de vítima e não saí dele, certo? Então isso acabou trazendo um transtorno. Então eu digo isso assim, porque isso aconteceu comigo. E foi uma grande luta pra mim, pra eu sair desse lugar de vítima. Eu não vou dizer que é muito fácil ser vítima, não é, dói muito. E assim, em muitos momentos eu não tinha consciência de que eu estava fazendo isso. Porque na minha cabeça aquilo era muito... E era foda, não é que eu não passei por situações difíceis. Mas a grande questão é você ficar nesse ciclo, como eu disse, esse triângulo vicioso, de vitimização eternamente, porque é um sofrimento muito grande. Então, o que pode ser feito, né? Como eu sempre falo, primeiro,
assim, terapia é essencial para esse tipo de coisa, mas uma coisa que eu fiz e que ajudou muito é você, não é tentar sair desse triângulo, mas é como você se transformar num auto-observador, assim, você tentar olhar essa sua situação de fora e ver até que ponto você é realmente vítima, certo? E você não pode fazer nada em relação a isso, né? Então, quando você se coloca como um observador de fora daquilo, você consegue ver melhor e entender melhor aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos dar exemplos. Eu falei um pouco da minha situação, mas eu vou dar exemplos reais, né? Então, por exemplo, a pessoa vem, nossa, eu tô cheia de dívida, eu não sei o que fazer, porque cortaram meu salário na metade, olha a crise que a gente tá passando, olha tudo que tá acontecendo, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô cheia de dívida, que minha vida acabou. Então, assim, ok, tá muito difícil, mas você já parou para olhar como você lida com as suas finanças, como você gasta o seu dinheiro? Eu tô dando um exemplo, gente, eu não estou falando aqui que é justo o que tá acontecendo, não estou falando nada disso, estou falando, assim, um exemplo, ok? Então, assim, você já parou para olhar como você gasta o seu dinheiro? Óbvio que um corte de salário, um momento de crise que nós estamos vivendo, pelo amor de Deus, assim, tipo assim, sabe, não dá nem para ter um carro mais, né? Eu vendi meu carro porque não dá. Mas a grande questão, assim, a gente tá passando por uma situação muito difícil, mas a grande questão em vez de você se colocar nesse lugar e suas dívidas aumentarem, por que eu não olho também pros meus gastos? Será que eu não posso cortar algumas coisas? Será que não dá para negociar alguma coisa? Será que não tem como eu ver alguma forma? E como que eu faço isso? Observando essa situação meio de fora. Então, sei lá, exemplos, sei lá, eu preciso do Netflix, eu preciso de, né, sei lá, o que eu preciso, o que eu não preciso. Me referindo a uma situação meio simples, mas tem outras coisas do tipo, exemplo, eu fui rejeitada, sei lá, eu fui rejeitada num relacionamento, por exemplo, e aí eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Então, aquilo precisa ser trabalhado, não é porque você tomou um fora uma vez e que foi difícil. E novamente aqui, não estou querendo dizer que a situação é fácil, certo? Porque não é fácil, uma rejeição não é fácil. Uma situação em que você acaba sendo vítima mesmo não é fácil. Mas a grande questão é você olhar o quão vítima você é, né? Porque assim, eu também não posso usar essa situação dessa rejeição, por exemplo, para nunca mais me relacionar com alguém. Então, assim, é aquela coisa de eu começar a olhar para a narrativa que eu tô criando. Ok, mas como é que eu me relaciono? Pessoas que eu sinto atração, como que... Entende? Olhar um pouco aquela situação em que eu estou. Não tô dizendo aqui que a pessoa tem que fazer alguma coisa, que não é vídeo sobre meritocracia. Longe disso. O que eu estou querendo dizer é um traço, é algo em que a pessoa acaba fazendo, né? Que é se colocar naquele lugar de vítima. Isso acaba desenvolvendo e se transformando num traço de personalidade daquela pessoa. E isso impede ela fazer qualquer coisa da vida dela, entende? Por quê? Porque ela se colocou naquele lugar e ela não percebe que ela está fazendo isso, ela não percebe que ela se colocou nesse lugar de vítima e que ela tá usando isso como uma zona de conforto, vamos dizer assim, não é uma zona, né? A gente fala zona de conforto, mas zona de desconforto, pra não... E a vida trava. E ela trava, ela não consegue aprender nada novo, não consegue se relacionar às vezes, não consegue... Então isso é um problema sério para todo mundo, para ela, para todo mundo que tá em volta dela. Então assim, e eu vejo muito isso, como eu digo, vejo em mim e vejo também nos outros, e eu fico assim, porque eu não posso chegar, por exemplo, pra pessoa e falar uma coisa dessa. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque isso é algo que a própria pessoa tem que se conscientizar. E para isso vamos olhar para as narrativas que eu tô criando. Exemplo, então até que ponto que eu não consigo fazer algo e aí eu aceito essa situação de não vou fazer porque isso aconteceu comigo, porque meus pais me criaram assim, e aí tudo bem? Então tudo é culpa do seu pai, da sua mãe, você não vai fazer mais nada? Entende? Então assim, eu não quero gerar polêmica nenhuma,
nenhuma aqui, porque eu sei que existem situações muito sérias, muito graves, e aí a gente volta sempre a falar. De buscar tratamentos. Existem terapias diversas, maravilhosas para tratar traumas, inclusive fiz um vídeo sobre isso aqui, vou deixar o link. E existem, sabe, várias formas de se buscar ajuda, mas é preciso se observar, é preciso olhar que tipo de narrativa que eu tô criando, porque esse tipo de narrativa, ele também leva a fake news, ele também leva a teoria de conspiração, que isso também é um outro vídeo que eu vou fazer logo mais. Então a gente precisa observar as narrativas que a gente que estamos criando para nós mesmos e entender se aquilo ali é positivo, é negativo, o que isso está causando no outro, o que isso está causando em mim, isso é real, isso não é real, né? Porque todo mundo sofre em algum momento uma rejeição, todo mundo é vítima em vários momentos da vida. A grande questão é como que nós vamos lidar com isso, o que a gente vai fazer a partir desse ponto, né? A vida tem situações muito difíceis, com situações muito boas. Então, como que a gente vai, né? Como vamos lidar com isso? E uma das formas, no caso da vitimização, é olhar para a narrativa que está sendo criada ali. Olhar como um observador. Tá, mas isso aqui é real? Isso aqui realmente... Beleza, tudo bem, eu passei por essa situação, fui rejeitada, mas e aí? Eu vou usar isso como desculpa para eu não fazer nunca mais nada? Para eu nunca mais me relacionar? Ou para eu ter, sei lá, uma mania, por exemplo? Ou para eu... Entende? Então, e como eu passei por situações muito... tanto de eu mesma me vitimizar, como de conviver com pessoas que fazem isso, eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu acho que é um assunto muito importante. Eu acho que é uma situação em que nós, como sociedade, devemos trabalhar melhor, e como indivíduos, devemos olhar e ver quanto nós nos vitimizamos nas coisas e aceitamos elas como elas são, né? Porque o governo, porque a conta de luz tá cara, mas o que você faz em relação a isso? Eu tô dizendo que é certo aumentar o valor da luz? Não. Tô dizendo assim, o quanto que você colabora para essa luz tá cara? Quanto tempo você toma banho? Se tem ar-condicionado, né? O que você está colaborando? Não estou dizendo que você tem que viver, sei lá, sem luz elétrica, não é isso. O que eu estou querendo dizer é, nós não somos espectadores na nossa vida, nós somos protagonistas, certo? Então o que eu posso fazer? E pode ser um passo pequeno, sei lá, na minha casa eu coloquei um tanque para pegar água de chuva, por exemplo, para não gastar tanta água. Eu pego a água da máquina de lavar para jogar no meu quintal, para limpar o xixi do meu cachorro. É uma coisa que não vai mudar nada? Não, no grande esquema das coisas não. Mas é um passo que eu tô tomando, primeiro, para gastar menos água, para economizar, para ajudar, para tentar mudar alguma coisa. E pode realmente não significar nada, mas se eu faço isso, o cara ali, o outro cara ali, o outro cara ali, o outro cara ali, cara, aí a mudança vem. A mudança tá dentro de cada um de nós. A mudança não é a sociedade, o governo, então, a mudança tá em mim, né? Se eu não tô satisfeita, eu tenho que lutar contra esse governo. Não adianta só ficar reclamando, entende? E ficar me colocando no lugar de vítima, né? Eu também posso fazer algo. E o meu algo pode ser desde, sei lá, nesse caso específico, de eu tentar orientar outras pessoas, tentar alertar uma pessoa, como eu sei lá, eu vou brigar na rua não, protestar na rua, entende? Eu usei alguns exemplos aqui, mas eu acho que é algo importante, a gente vê muito isso acontecendo em todos os lugares na nossa vida também, às vezes nós mesmos somos aqueles que nos colocamos como vítima. A minha pergunta é, o quanto você se coloca como vítima, certo? Ou o quanto tem uma pessoa na sua vida que se coloca como vítima e ela não precisa também de um alerta, certo? Então, faz o seguinte, comenta aqui, ok? Se você se coloca nesse lugar de vítima, se você conhece uma pessoa que faz isso e como você lida com isso, tanto se você é essa pessoa, quanto se você convive com pessoas assim. E se quiser me escrever, me escreva. E eu desejo a vocês uma ótima semana, se cuidem, até a próxima. Beijo, tchau!